Olá, bem-vindos de volta, alunos do curso de Engenharia Elétrica, bacharelado do IFES Guarapari. Hoje a temática da nossa aula, continuando a sequência da parte de mecânica vetorial, disciplina de mecânica dos sólidos. O tema hoje é equilíbrio de corpo rígido, tá, pessoal? Antes de iniciar aqui a nossa aula propriamente, eu queria aqui relembrar o contraponto que eu fiz com vocês na primeira ou uma das primeiras aulas do curso de mecânica dos sólidos, que é o seguinte: até agora vocês tiveram uma noção de equilíbrio de partícula dado lá na física mecânica, no ciclo básico de formação de vocês. E quando a gente parte aqui para mecânica vetorial, para mecânica estática, assim também chamada, nós temos o chamado equilíbrio de corpo rígido ou equilíbrio de corpo extenso. Então, a partir de agora, as dimensões do corpo, o tamanho e a distribuição de todas as suas dimensões, elas importam no sentido de aonde estão aplicadas as forças que atuam nesse corpo. Tá? E isso porque, a partir de agora, quando eu tiver um corpo, por exemplo, de um formato genérico desta forma, essas forças aplicadas vão gerar tendências, além de translação, também de rotação nesse corpo. Tá? Então tudo isso eu tinha comentado brevemente com vocês anteriormente, agora a gente vai trabalhar esses conceitozinhos melhor, tá bom? Então vamos lá, só para fixar aqui novamente e reforçar. Quando eu tenho um corpo extenso, não um corpo rígido, e eu quero fazer o equilíbrio desse corpo, eu tenho que garantir, no mínimo duas equações necessárias e também suficientes para garantir o equilíbrio estático desse corpo, para garantir que esse corpo esteja em equilíbrio estático. Eu tenho que garantir que a somatória de forças atuando no corpo é igual a zero. Isso garante que eu não tenha movimentos translacionais, movimentos de translação. E eu tenho que garantir que a somatória de momentos em qualquer ponto desse corpo aqui, ele também seja nulo. Assim eu garanto que não há rotação em nenhum ponto do corpo. Ok? Então, pessoal, o que acontece? Aqui eu tenho um sistema de forças aqui, exemplificando, tá? E esse sistema de forças e momentos, na verdade, eu posso falar que todos esses são cargas, Então, já utilizando um pouco da nomenclatura da mecânica dos sólidos, quando eu falo de carga atuando em cima de um elemento de máquina, de um elemento mecânico ou de uma estrutura, usando um pouquinho da linguagem também da civil, o que acontece? Eu posso estar falando de forças ou momentos, ok? E aí o que acontece, tá, pessoal? Aqui eu tenho um exemplozinho de 4 forças, de F1 a F4 aplicadas sobre esse corpo de formato genérico, e eu tenho esse momentozinho M1 e M2, tá? Para sintetizar essa situação aqui, eu consigo fazer uma soma vetorial dessas forças que vão resultar numa força resultante, tá? E eu posso fazer também a soma vetorial desses momentos, tá? Então, o que eu tenho que garantir se eu quero um equilíbrio estático desse corpo rígido? Eu tenho que garantir que essa força resultante seja zero e que esse momento resultante em qualquer ponto do corpo, no caso aqui no ponto O, que é um ponto escolhido qualquer, seja também zero, ok? Bem, então, estendendo um pouquinho mais a nossa noção de equações de equilíbrio em 3 dimensões, tá? Aqui eu tenho as duas equações de equilíbrio em formato vetorial. Aqui só um pequeno adendozinho, lembrando dessa formulação, do braço, vetorial, a escrita cartesiana da força, que é uma forma de escrever o momento, em notação vetorial, uma forma de calcular o momento em notação vetorial, ok? Só que para alguns problemas mais simples, nem sempre é estratégico, ou nem sempre compensa a gente utilizar a linguagem vetorial. Para alguns tipos de problemas de engenharia ou tipos de situações práticas, basta uma formulação escalar do problema para que eu consiga determinar incógnitas ou determinar alguns valores de reações, cargas, desconhecidos, para que eu possa, por exemplo, resolver uma situação de interesse prático. E aí entra o seguinte, tá? Entra a quebra dessas duas equações vetoriais em 3 dimensões nas suas componentes escalares. Então vamos lá. Só relembrando, a força ela pode ter componentes, se eu tiver no sistema cartesiano, na direção x, y e z. Então, somatório de forças em x na direção x tem que zerar, na direção y tem que zerar,
e na direção Z também tem que zerar. Aqui eu vou relembrar os senhores da segunda lei de Newton, né? Se alguma dessas resultantes em qualquer uma das direções dos eixos coordenados não fosse nula, haveria uma aceleração naquela direção, ok? Então eu tenho que garantir que o somatório dessas forças seja zero, qualquer que seja a direção cartesiana que eu estiver considerando. E a mesma coisa para os momentos, ok? Se a somatória de momentos em relação a um dos eixos coordenados não for nula, haverá, né, uma rotação do corpo rígido e haverá um momento resultante apontando com a sua linha de ação na direção daquele eixo, ok? Então, a extensão das equações de equilíbrio agora em seu formato escalar aqui nas expressões 4.2 e 4.3, ok? Bem, então, falado sobre o equilíbrio, né, agora sim de um corpo rígido, de um corpo extenso, vamos trabalhar um pouquinho um conceito novo, tá, para vocês provavelmente, mas ele é bem intuitivo, né, a ideia de reação de apoio, tá? Então, eu vou considerar o seguinte, eu vou considerar um probleminha coplanar, um probleminha numa direção, num plano, aqui. Eu estou olhando um avião de lado pousado aqui na pista, tá? Ele tem duas rodas aqui atrás e uma na frente, alinhada com o nariz, alinhado com o bico, ok? E aí, esse avião ele tem um peso próprio, tá? Um peso próprio aplicado no seu centro de gravidade, indicado por G, e o peso próprio W, ok? O que acontece é o seguinte, por conta da ação e reação, né, a terceira lei de Newton, o que acontece aqui é o seguinte, né, o peso do avião aplica, né, uma determinada força no solo e o solo reage, né, contra as rodas do avião. Então o que acontece é o seguinte, surgem duas reações de apoio, cada uma de valor T, né, em cada uma das rodas traseiras do avião, e surge uma outra reação de apoio R na roda dianteira do avião. Tá? Então, vamos lá, tá? Vamos aplicar a nossa ideia de equilíbrio estático nesse caso simples do avião em duas dimensões, tá? Se eu pegasse aqui esta equação escalar, somatória de forças em y igual a zero, ou seja, eu estou pegando um equilíbrio estático apenas na vertical, esta equação aqui, né, seria o suficiente, juntamente com mais uma, né, para definir, no caso, o valor das reações de apoio naquele avião. Então, o que acontece, tá? Eu teria que fazer um somatório de forças em Y, tá? Mas não interessado aqui em calcular nesse momento, só pense conceitualmente comigo, tá? Eu teria que garantir aqui, para que esse avião não se mova na direção vertical, que o peso, W, é devidamente compensado por essas reações de apoio. Então, daquela expressão de equilíbrio, somatório de força em Y igual a zero, eu tiraria que W tem que ser igual à soma de 2T das duas reações das rodas traseiras, mais R, que é a reação da roda dianteira. Então, esse foi um exemplo simples de como é que eu utilizo, né, uma equação de equilíbrio escalar, no seu formato de componente, né, para poder fazer, por exemplo, a garantia do equilíbrio numa determinada direção num probleminha prático. Ok? Então, a gente está vendo o seguinte, né, que a reação, né, ainda continuando aqui na historinha do avião, é uma força, né, ou um momento, pode ser tanto força quanto momento, a reação, tá? Novamente, a reação também é um carregamento que surge. A reação é uma força ou um momento que tende a aparecer, né, na direção, no objetivo de restringir o movimento. Então vamos lá, eu vou repetir para ficar um pouquinho mais claro. A reação é algo que surge no sistema mecânico para restringir um movimento. Então vamos ver se isso é verdade aqui no caso do avião, tá? Eu tenho o peso do avião e a tendência, né, somente com a aplicação da força-peso, é que esse avião tem uma translação vertical para baixo, tá? O que segura, ou seja, o que evita que ele tenha esse movimento? Ao tocar o solo, surgem essas reações de apoio nas rodas do avião que vão compensar a força-peso, evitando que esse avião possa se deslocar na vertical. Ou seja, a reação surge sempre no intuito de restringir o movimento, tá? Sabido desse conceito, vamos entender as reações de apoio agora um pouquinho mais aprofundadamente no sentido de modelo de engenharia, ok? Então vamos lá, olha só.
eu trouxe 3 tipos, existem vários tipos de apoios nos livros de mecânica estática, né, de mecânica vetorial. Eu trouxe apenas 3 tipos aqui, e esses 3 tipos são suficientes para começar uma ideia do que é uma reação de apoio, tá? Então, esse primeiro tipo aqui é um rolete, tá? Até pela representação do rolete, fica muito fácil quando você pensa aqui na rodinha, tá? Você percebe que essa rodinha, ela pode ter uma translação aqui nessa direção aqui que eu estou fazendo, né, com o cursor, mas ela não pode se mover na vertical. Ou seja, a restrição, né, de movimento causada pelo rolete é apenas na direção perpendicular aonde o rolete está apoiado. No caso, se o rolete está aqui na horizontal, né, nesse caso, ele permite esse movimento na horizontal, mas ele restringe o movimento vertical. Então, rolete serve para restringir, né, a gente chama de 1 grau de liberdade, que seria, no caso aqui desse exemplo da rodinha, esse movimento na vertical que o sujeito não pode fazer se ele estiver apoiado sobre um rolete, ok? Bem, partindo para um apoio um pouquinho mais restritivo, vamos pensar aqui num pino, nessa situação aqui. Então, até pelo formato geométrico aqui, do esqueminha didático do pino, você já percebe que o pino você não consegue ter movimento nem na horizontal e nem na vertical. Ou seja, o pino, a gente pode dizer que é um apoio mais restritivo do que o rolete. Por quê? Porque ele restringe movimentos em uma direção e na sua direção perpendicular também. Ou seja, ele promove 2 restrições de graus de liberdade. São 2 graus de liberdade que ele tira do corpo. Ok? E um terceiro tipo, para a gente finalizar essa ilustração dos principais apoios que a gente vai trabalhar aqui no curso, né, nessa parte de mecânica vetorial, eu teria um apoio fixo, né, que a gente chama também de engastamento, ok? Então, só para colocar na cabecinha de vocês direitinho, tá? Rolete, pino, engastamento ou apoio fixo, ok? O que acontece aqui no apoio fixo? Além de eu não poder fazer movimentos de translação e movimentos também, né, translação nas 2 direções, nem na horizontal nem na vertical, para ficar mais fácil de explicar, o suporte também não permite a rotação. Ele também trava que o corpo tenha rotação. Então, vamos lá. Este aqui, esse último apoio, é o único apoio que nós vimos, né, nessa lâmina que trava graus de liberdade na direção de rotação. Ou seja, o rolete permite rotação? Permite. Ele apenas tira 1 grau de liberdade de translação do meu sistema. O pino permite rotação? Também permite, mas ele retira, no caso, né, 2 graus de liberdade de translação. E o suporte fixo, além de tirar 2 direções de translação, ele ainda retira a rotação. Como que ele retira essa rotação? Havendo aqui um momento reativo. Então, além de forças reativas para poder compensar a translação, você tem um momento reativo para poder evitar que o corpo rotacione, tá? Então, eu queria aqui que vocês parassem um pouquinho, raciocinassem conceitualmente, tá? Se você associar isso à ideia do conceito de equilíbrio do corpo rígido, você vai ver que tem muito sentido. Translação está sempre associado à força, à carga de força, e rotação está sempre associado à carga de momento. Então aqui fica intuitivo entender que as reações dos apoios que restringem as translações serão forças e que, por sua vez, as reações dos apoios que tendem a restringir rotações sejam momentos reativos, ok? Bem, fechado isso aqui, alguns exemplozinhos trazendo para a vida real. Então, o que acontece? Quando eu falo do rolete, eu tenho esses esqueminhas didáticos aqui. Mas como é que seria um esqueminha na vida real? Ó, isso aqui seria, né, um suporte que está pegando aqui um dormente de uma ponte ou uma coisa assim. Então você percebe o seguinte, ó, existe um peso próprio dessa estrutura aqui que está forçando isso aqui para baixo e há uma reação de apoio vertical. Então isso aqui poderia ser considerado um rolete. Mas o movimento horizontal, se houver uma força suficiente na horizontal para deslocar essa peça metálica pesada, ele não é restrito. Então essa peça aqui poderia escorregar sobre essa aqui e essa estrutura toda se mover horizontalmente.
Então, por isso, isso aqui é classificado como um rolete. E aqui um outro exemplo aqui, acho que talvez um pouco mais didático, né? Porque quando você tem um formato cilíndrico aqui, fica muito claro, né, que a restrição de liberdade de translação se dá na vertical, mas que horizontalmente, né, essa estrutura aqui também poderia estar se movendo. Então, isso aqui é um esqueminha didático, isso aqui é o que acontece na vida real. Vamos ver um pino, como é que acontece, ó. Pino restringe 2 graus de liberdade. Então você percebe aqui que você tem uma ponte, talvez aqui uma ponte aqui em cima, uma estrutura com um treliçado, tá? E aí você tem esse pino aqui que não permite nem, né, movimentos aqui na vertical, nem movimentos na horizontal, tá? Esse é um exemplo prático de um pino numa estrutura de aço. E o suporte fixo poderia ser exemplificado, por exemplo, com uma estrutura metálica dessa aqui, e você percebe que ela está presa só aqui do lado esquerdo, né? E este apoio aqui do lado esquerdo é um apoio do tipo engastamento ou do tipo apoio fixo, onde você tem reação de translação em 2 direções e ainda tem um momento reativo para evitar justamente o quê? Que esse peso próprio dessa zona da estrutura que está em balanço, ou seja, não tem nada segurando aqui embaixo, está em balanço, que ele provoque uma rotação e essa estrutura ceda aqui para baixo, ok? Ou seja, o que acontece? Toda a carga, né, todo o peso da estrutura e a carga de pessoas em cima dela, né, nessa parte em balanço da estrutura, vai ser, na verdade, compensada pelos valores das reações de apoio que aparecem aqui no suporte fixo, ok? Bem, vamos falar um pouquinho, seguindo a nossa sequência de conteúdos aqui, vamos falar um pouquinho sobre equilíbrio em 2 dimensões, tá? Então, eu quero que vocês considerem o seguinte, tá? Uma ferramenta muito utilizada lá na física mecânica para resolver problemas era o famoso DCL, diagrama de corpo livre. Só que lá, normalmente, os diagramas de corpo livre, por se tratar de uma física de partícula ou uma física de ponto material, eram feitas apenas sobre um pontinho do sistema. E aqui eu tenho uma coisinha um pouquinho diferente. Eu tenho, por exemplo, como exemplo para a gente explicar isso aqui, uma vigazinha, uma vigota. Eu tenho essa viga apoiada com um pino, né, já usando a nomenclatura do conceito anterior, um pino no suporte A e um rolete no suporte B. Eu tenho uma carga distribuída da aula anterior aqui nesse trecho aqui de comprimento A sobre a viga. E eu tenho 2 cargas concentradas, que são cargas que a gente chama de pontuais, né, ou cargas concentradas, P1 e P2 atuando aqui, ok? E aí o que acontece? Se eu quiser lançar mão do conceito do diagrama de corpo livre, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que representar todas as forças que atuam em cima desse corpo, inclusive as reações de apoio que nós acabamos de dar uma passadinha conceitual por elas. Então, perceba o seguinte, como não há nenhuma força na direção horizontal, apesar desse pino ele restringir movimentos na vertical e na horizontal, ele só reage com uma reação vertical, porque ele não está sendo solicitada, a estrutura não está sendo solicitada na horizontal, tá? Se eu colocar uma carga na horizontal aqui nessa estrutura, vai haver uma outra reação aqui, então eu teria um RAY e um RAX aqui reagindo, tá? E o rolete, como só tem restrição na vertical mesmo, surge a reação RB. Então perceba, o diagrama de corpo livre dessa estrutura da esquerda pode ser representado, tá, por essa estrutura da direita aqui, onde eu tenho os carregamentos externos atuando sobre a viga, que seria W, carga distribuída, P1 e P2, cargas concentradas, e juntamente a isso eu teria as reações de apoio RA e RB. Então, apesar de todas serem carregamentos, todas serem forças, eu vou sempre, ok? Sempre diferenciar o carregamento externo, que são esses caras aqui de cima, e as reações de apoio, que são esses aqui de baixo. Então, se eu quiser representar um corpo livre, então, tá, de um corpo extenso, de um corpo rígido, eu vou ter que pegar todos os carregamentos que atuam sobre o corpo e simbolizar as reações de apoio para poder fazer uma análise depois de equilíbrio, ok? Bem, só para a gente ir sempre dando uma passadinha na prática, uma passadinha na parte didática e teórica para a gente poder ter uma noção. Por exemplo, uma situação de uma máquina de grande porte assim,
você teria como fazer um diagrama de corpo livre, né? Você tem algumas coisas que você conhece sobre o trator, né? Você tem aqui a caçambazinha, você tem a carga atuando sobre a caçamba, que depende do que você está armazenando aqui, do que você está tirando. Você tem o peso total do trator e você tem as reações nas rodas, ok? Então o que acontece? Pelo trator ser um sistema não só mecânico puramente, né? Porque não teria como fazer um trator moderno hoje em dia com apenas mecânica, você faria um sistema mecânico, mas também hidráulico e pneumático. Então você tem toda uma mecânica hidráulico-pneumática aqui para fazer os acionamentos do trator e etc. Você tem várias reações de apoio, não só nas rodas, que seria uma reação estrutural, por assim dizer, mas você teria reações nos pistões, nos atuadores e etc. Então o que acontece? Se eu quisesse estudar mecanicamente um trator e calcular essas forças de reação nos atuadores pneumáticos, nos amortecedores e assim por diante, em todos os elementos que o compõem, eu teria que simbolizar todas essas forças através de um diagrama de corpo livre, não só as forças de carregamento externo, que seria o peso próprio atuando no centro de gravidade e o peso da caçamba, mas também, né, todas as reações que acontecem. Então, reações nos atuadores, reações nas rodas, e aí, totalizando todas essas forças no esquema, no papel, eu teria um diagrama de corpo livre para fazer uma análise, por exemplo, para poder calcular forças e carregamentos que eu não conheço sobre esse trator, tá bom? Então isso foi só para trazer para vocês a ideia de que o mesmo raciocínio conceitual que se utiliza para fazer um cálculo simplificado de uma estrutura didática, de uma estrutura de um livro-texto, a gente também utiliza para fazer cálculo sobre um maquinário. Qual é a diferença? A diferença é que a geometria de uma máquina, como um trator, um guindaste ou um maquinário industrial qualquer, é uma geometria mais complicada, é um maquinário normalmente multicomponente, então você não vai ter 2, 3 forças, você vai ter 17, 20, 30 forças atuando sobre, mas no final das contas, no frigir dos ovos, a análise mecânica feita com cuidado, feita com esmero, ela é conceitualmente e rigorosamente a mesma, ok? Bem, seguindo, simplificando um pouquinho, já que já vimos as coisas no 3D, se eu quiser escrever as equações de equilíbrio, né, em termos de componentes escalares em 2 dimensões, basta que eu considere que em 2 dimensões, ou seja, num plano, eu poderia ter uma translação no sentido do eixo Y, uma translação também no sentido do eixo X, e poderia ter uma rotação nesse plano, cujo momento apontaria para o eixo para fora do papel ou para fora do slide, que seria no eixo Z, ok? Então vejam só, apenas com essas 3 equações escalares eu consigo garantir então o equilíbrio em 2 dimensões. Não há translação em X, não há translação em Y e não há momento em Z, ok? Então se eu tenho 3 equações, até por questão de fechamento matemático, eu só posso ter no máximo 3 incógnitas. Se eu tiver até 3 incógnitas, eu consigo determinar essas minhas incógnitas alvo através dessas equações de equilíbrio. Então, para que a gente pratique um pouquinho e encerre essa aula, vamos pegar um probleminha, tá, de um guindaste. Então aqui diz o seguinte, tá, que tem um guindaste com uma massa própria estrutural de 1000 kg, né, 1 tonelada. Ele tem que erguer uma carga de 2.400 kg, ou seja, 2,4 toneladas, tá? Esse guindaste ele está apoiado por um pino no ponto A e por um rolete no ponto B, e o centro de gravidade dele está localizado no ponto G, indicado na figura, que está aqui, tá? As distâncias horizontais, né, da linha dos apoios até G, 2 metros, e do centro de gravidade até a carga que está sendo içada, 4 metros, e a distância vertical entre apoios, né, seria de 1,5 metros. Então vamos lá. Pessoal, qual a estratégia aqui que a gente vai utilizar para poder determinar as componentes de reação, né, nos apoios A e B, que é o que o cara quer no exercício, né? É um exercício didático, mas uma aplicação prática, ou seja,
Você poderia se deparar com um guindaste desse de coluna, que tem uma livre rotação para ser utilizado em um galpão logístico, né, de um galpão industrial, e você poderia ser imbuído pelo seu chefe de calcular essas reações de apoio. Ou, por exemplo, ao observar que existe uma determinada trinca, um determinado defeito, ou há uma deformação num desses pinos aqui, numa situação prática, o chefe de engenharia do setor poderia falar, olha, calcula para mim essas reações de apoio aí, porque eu estou achando que pode ser que haja um içamento excessivo, ou a gente tem que trocar esse apoio e está acontecendo alguma coisa, pode simbolizar algum risco para as pessoas que estão na área, e você como engenheiro tem que ser capaz de dimensionar, né, dada uma determinada carga içada aqui, qual seria a reação de cada um desses apoios. Então vamos modelar matematicamente esse problema. Então, primeira coisa, aqui eu tenho um pino, né, no ponto A, e esse pino ele pode reagir, tá, na horizontal e na vertical. Então, primeira coisa, vamos modelar da seguinte forma: o ponto A vai ter uma reação AX e AY, e aí vem a primeira pergunta normalmente dos alunos ao solucionar esse tipo de questão. Qual é o sentido de AX e qual é o sentido de AY? Eu vou responder igualzinho às aulas iniciais de forças no espaço, tanto faz. Você chuta a direção, se você achar positivo, você acertou a direção, se você achar negativo, você inverteu a direção real daquela reação de apoio, ok? E eu coloco também uma reação no ponto B única, né, que seria perpendicular aonde o rolete está apoiado. E aí eu coloco as forças, tá? Eu tenho aqui uma força de 9.810 newtons, ou 9,81 kN, que seria os 1.000 kg de massa do guindaste vezes 9,81, que seria a gravidade, ok? E eu teria 2.400 kg vezes 9,81 novamente, que resultaria em uma carga devido, que está sendo içada aqui pelo guindaste, de 23,5 kN. E aí, esse seria o meu DCL, né, o meu diagrama de corpo livre do guindastezinho. Então vamos lá. Vamos voltar um pouquinho, dar 2 passos para trás para ir mais um para frente, tá? A gente relembra das primeiras aulas do curso que uma força aplicada numa determinada direção com um braço de alavanca perpendicular a essa força gera tendência de rotação. Então o que acontece? Percebam, essa força de 9,81 e essa aqui de 23,5 tendem a girar esse guindaste aqui nessa direção aqui, ou seja, daqui para cá. Então o que acontece? Não basta, ok? Não basta que eu tenha, por exemplo, somente reações, né, horizontais. Eu também tenho que ter reação vertical. Então o que acontece? Se eu pudesse, por exemplo, escolher um outro apoio, eu só poderia escolher, né, apoios do tipo pino ou apoio fixo para, no mínimo, um dos apoios. Por quê? Porque se eu deixasse 2 roletes, como eles só reagem, né, na direção horizontal, quem ia fazer o papel do AY aqui na vertical para não deixar o guindaste transladar na vertical? Então o que acontece? Você já começa a perceber que a escolha dos apoios para uma determinada estrutura depende da carga que eventualmente atuará em cima daquele elemento de máquina, daquela estrutura. Então o que acontece? A escolha dos apoios, ela não é uma escolha, como é que eu posso dizer para vocês? Uma escolha casual. Ela é uma escolha proposital, uma escolha estratégica, ok? Então, já que eu tenho, né, 3 reações de apoio para encontrar, eu vou utilizar aquelas minhas 3 equações de equilíbrio em 2D para poder fazer o cálculo. Então eu vou escolher, né, o ponto A para fazer o meu somatório de momentos, ok? Vou escolher o anti-horário como meu sentido positivo e vou perguntar para vocês, quem gera momento no ponto A? Então vamos lá, ó. Essas duas forças, a Y e a X, né, esquece os valores aqui, tá? A Y e a X, elas não geram momento no ponto A. Por quê? Porque a linha de ação delas passa pelo ponto A. Quando a linha de ação da força passa pelo ponto de cálculo, não gera momento, ok? A força B, né, a reação de apoio B, causa momento no ponto A, com uma distância de 1,5, tá aqui. A força de 9,81
com esse braço de 2 causa momento, tá aqui, e a força de 23,5 causa momento com uma distância de 6 está aqui. Ah, professor, e os sinais positivo e negativo? O que você vai ter que imaginar? Você vai ter que imaginar o seguinte: pensa no ponto A, pensa na força e no braço de alavanca e vê para onde gira esse negócio. Então, ó, o B tenderia a girar o A, né, no sentido anti-horário, portanto positivo, e as outras duas forças girar o A no sentido horário, portanto negativo. Bem, quando eu fiz o cálculo, eu achei o B positivo. Se eu achei o B positivo, significa que inicialmente eu tinha chutado correto o sentido dessa reação, tá? E assim, por consequência, somatório de força em X e somatório de força em Y, tá? E aí eu consigo encontrar, ok, as reações de apoio. Uma coisa que eu chamo a atenção que é interessante, ó, quando ele calcula o AX, ele acha negativo. Então significa o quê? Que eu tinha chutado para a direita, mas na verdade o sentido do AX era para a esquerda. Meio óbvio, né? Porque na hora que você aplica essas forças aqui, a tendência é, se houver um movimento horizontal, ele tem que ser para a direita. Então a reação de apoio ela tem que estar justamente no sentido contrário, de forma a restringir aquele movimento, né? Como a gente conceitualmente já trabalhou. Então, pessoal, terminada a solução desse exercício aqui, exemplo, existem mais 2 exercícios na sequência, tá? Eu vou deixar esses para análise de vocês. Uma viguinha, tá? Biapoiada com uma partezinha em balanço, tá? Ele pede para calcular algumas reações de apoio. Vocês acompanhem depois a resolução e tirem as dúvidas. E aqui é um pequeno pórticozinho com um braço em balanço, uma lança em balanço, mas na verdade essa lança não está em balanço, né? Ela está ancorada por um cabo de aço, tá? Que passa por uma rodana e tem um ponto de ancoragem F. E aí também há aqui um problema de estática para poder calcular reações de apoio. Lembrando que aqui eu tenho um apoio fixo, então eu sugiro que vocês acompanhem a resolução do exercício, porque surge no apoio fixo, como a gente trabalhou durante a parte teórica, reações de translação horizontal e vertical e ainda um momento reativo, né, para poder restringir a rotação, tá? Então eu me despeço da aula de hoje, espero que vocês tenham absorvido, tenham aprendido o conteúdo e até o nosso próximo encontro. Pessoal, um grande abraço, até lá!